Um grande abraço, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês curtam o nosso momento de hoje, especialmente, né? Falar de uma ciência tão interessante que é a filosofia. Muito bem, pessoal, vamos lá. Nós hoje estamos fechando o mês. Durante todo o mês nós passamos discutindo, falando sobre a teoria do conhecimento, que na verdade é chamada por esse nome porque ela agrega duas linhas de pensamentos fundamentais no universo pensante, na nossa sociedade. Uma das linhas de pensamento é a que nasceu com René Descartes, que é aquele que pensa a racionalidade. O homem é um ser racional por natureza. Então ele é um ser pensante, ativo, prático, né? Aquele que pensa e executa seu pensamento. Então, Descartes, no discurso do método, ele propõe isso. O homem tem que questionar, tem que buscar a resposta, tem que buscar soluções, tem que ser digamos assim, uma eterna busca pelo conhecimento. E o conhecimento é algo que não tem fim, nós já sabemos disso. A raça humana, cada dia que passa, tem se transformado, tem se criado e recriado ideias, invenções e outras coisas mais. Segundo Descartes, exatamente porque o ser humano é dotado dessa capacidade de pensar a si mesmo, as coisas que envolvem, aquilo que está à sua volta, a sua própria existência. Descartes, então, diz que a existência humana está implicada, ligada exatamente ao pensamento. A forma como o homem pensa, como o homem vê diante de si as coisas, os movimentos das coisas, dos objetos, daquilo que não é tocado, daquilo que é tocado. Então, essa é a primeira linha, a linha racional. Tudo que nós aprendemos é fruto daquilo que nós somos capazes de entender, de pensar, de compreender, de criar, de realizar. Então Descartes vai chegar na sua frase célebre, penso, logo eu existo. Tamanha importância do pensar para Descartes, para essa linha racionalista. O pensar é tudo. O pensar implica a sua própria existência. Então poderíamos dizer, talvez, de forma alegre, descontraída, que quem não pensa não existe. Se Descartes afirma que penso, logo existo, então quem não pensa, talvez não exista, ou passe batido pela sua existência. Então é fundamental pensarmos nós mesmos, pensarmos aquilo que nos envolve, pensar nossas origens, pensar nossa própria existência. Então Descartes quis passar essa mensagem e ele é o principal representante dessa primeira linha que nós estamos falando hoje, racionalista. Estou falando com vocês de uma forma bem simples, bem direta, bem objetiva, porque nosso tempo aqui hoje vai ser curto, né? Mas é muito gostoso estar aqui com vocês. A segunda linha de pensamento, ela é mais científica. É a linha que foi inaugurada pelo seu principal representante, David Hume, um inglês, né? Esse filósofo, ele desenvolveu a teoria de que não basta pensar. Pensar é importante? Sim, é importante. Mas não basta pensar. Eu preciso pensar, mas também preciso usar os sentidos que eu tenho para chegar a uma determinada conhecimento, a uma determinada solução de um determinado problema. Como assim, professor? Nós temos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão. Esses 5 sentidos, nós aprendemos com eles. Porque nós conhecemos aquilo que vemos, aquilo que sentimos, aquilo que nós podemos tocar. Isso é conhecimento, isso é ciência. Então a ciência é pautada nessa linha de David Hume, uma linha chamada de empirismo, porque ela afere o conhecimento, a verdade das coisas, com a experiência. Não só com o pensamento, não só imaginando, pensando, conhecendo pelo pensar, mas sim pela experiência, experimentando. Então, para David Hume, experimentar as coisas
é que faz dar a certeza da sua existência, da sua importância, dos seus valores. Então, os empíricos acreditam naquilo que eles sentem, ouvem, falam. Falam? Não, pessoal. Falar não é uma experiência. Tá? O paladar, o sentir é a experiência. O ouvir é a experiência. Então, esses sentidos, o falar, muitas vezes, está mais ligado à racionalidade. Eu falo aquilo que eu penso. Existe até o ditado popular, a boca fala que o coração está cheio, que a mente está cheia. Tá? Então, mas aquilo que nós experimentamos, os sabores, nós conhecemos. Aquilo que nós ouvimos, nós passamos também a conhecer. Aquilo que nós vemos, certo? Essa é a visão, a posição empírica, tá? Defendida principalmente por David Hume. E essas duas linhas filosóficas vai desencadear aí na sua época, no seu tempo, uma busca incessante pelo conhecimento e uma disputa. A ciência versus a racionalidade. A razão versus a emoção, os sentidos. E isso é sensacional. E nós vamos perceber que hoje a sociedade moderna, isso é importante, por isso eu não posso deixar de falar, hoje a sociedade moderna entendeu que nós vivemos e necessitamos das duas coisas. Nós devemos ser, sim, racionais, mas nós devemos também observar aquilo que nós podemos aprender cientificamente falando, experimentando. Então elas não são separadas mais. São duas ideias de dois grandes pensadores, mas que completam uma a outra, certo? Grande abraço a vocês, até o nosso próximo vídeo.